Olá Marvete, vocês estão bem? Bom, como sabem, eu fiz uma enquete semanas atrás perguntando se eu poderia fazer um remake do tão aclamado vídeo do Senhor Azul, também conhecido como Líder, e vocês concordaram que aquele vídeo merecia um remake, então aqui estou eu. Bom galera, quero deixar claro que não tem nada de ruim no vídeo original, na verdade eu acho que ele é um dos melhores do canal na primeira temporada, só que ainda assim aquele vídeo foi no meio do começo do canal, entende? Não foi muito no começo, mas mesmo assim, eu acho que em questão de edição, eu acho que o vídeo pecou em alguns momentos. O editor que eu usava nem era dos melhores assim, mas agora felizmente está diferente. Além disso, novas informações chegaram a respeito do líder, sabemos agora que ele vai estar no filme Capitão América. E é isso, vamos ver o que aconteceu com ele, o que eles pensaram para um possível fim para ele, se eles podem colocar isso no novo filme, se eles vão descartar essa ideia, vão fazer algo diferente, como possivelmente ele vai estar atualmente. Então vamos nessa, mas antes peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para todo mundo que gosta de Marvel assim como você, mas essa Marvel e não essa Marvel. E ativa o sino para você não perder nada, falou? Então vamos nessa sem enrolação. O Incrível Hulk, 2008. Um dos maiores mistérios do MCU naquela época, quando estava começando, que até ninguém percebia ou ligava para isso, era o que tinha acontecido com Samuel Sterns, com o Senhor Azul, na época em que lançou o incrível filme do Hulk de 2008. Eu acho que as pessoas naquela altura estavam mais preocupadas com o universo que estava sendo construído do que com personagens que apareceram 15 minutos e depois sumiram de forma misteriosa. Aí, ao decorrer dos anos, as pessoas foram percebendo alguns mistérios, perguntas sem respostas dos filmes, e essa questão veio à tona. O problema é que a gente sabe que o Hulk de todo o MCU nunca foi um personagem bem aproveitado, sempre fizeram ele de capacho. O universo dele no MCU é equivalente a uma coisa descartável sem importância. Então eles nunca fizeram um segundo filme do Hulk trazendo ele de volta, explicando tudo mais, até fazendo conexão com os Vingadores de 2012, e como sabemos que a Universal é uma empresa aproveitadora, não tivemos nada disso. E ninguém soube porque a resposta estava em quadrinhos. Sim, quadrinhos esses que ninguém falava, quase ninguém sabia, e também na época as pessoas não devem ter lido porque, já tem um filme, pra que vou ler quadrinho, né? Mas enfim, vamos agora fazer uma recapitulação do que aconteceu com ele para quando chegar o filme Capitão América você já ter uma ideia. Bom, o que acontece? O Bruce Banner estava sendo caçado pelos soldados do Ross, como sempre, um dia normal, e desde que houve o acidente no laboratório ele viveu escondido procurando uma cura para o que ele tinha. Muitas tentativas foram feitas e nenhuma delas tinha funcionado, inclusive mandando uma fábrica de sangue para o Senhor Azul testar, e uma que envolvia uma flor. Essa flor estava descrita em um livro Inventário de Traqueófitas Raras e Ameaçadas na Amazônia, e ele recebeu essa flor de Alves. Alves era um motorista de caminhão que fornecia Guaraná para a marca Pingo Doce. Quem lembra do Pingo Doce? Cara, meu sonho é tomar o Pingo Doce, sempre quis saber o gosto. Você também queria? Aliás, o que aconteceu com o Pingo Doce? Será que faliu? Pô, nem isso eles explicam, porra, Marvel. Enfim. Preguiça. Bruce pediu para esse Alves que encontrasse essa flor rara para ele. Ele encontra e começa a fazer alguns testes. O próprio Senhor Azul aconselhou ele a experimentar uma dose alta do componente extraído da planta e desejando boa sorte. Boa sorte. Obrigado. Bonne chance. Banner foi capaz de produzir um soro usando equipamento de laboratório caseiro dele e também cada pedacinho da flor para garantir que ele tivesse o suficiente para se curar. Banner experimentou o soro em uma gota de seu sangue para desfazer todos os efeitos da radiação gama, e quando pareceu que ia dar certo, a gente sabe que não deu, né? Aí o filme vai se desenrolando e o Bruce e a Beth chegam no Greyburn College, no Harlem, Nova York. Conversa vai, conversa vem, e eles resolvem começar a testar a eficácia do antídoto. Apesar dos riscos do Hulk fazer um estrago e possivelmente ter uma overdose da subdosagem, Bruce concordou em testar.
Quando o Hulk sem querer derrubou Stearns devido à tentativa de se livrar daquele negócio lá que eu esqueci o nome, a Beth pulou em cima dele e acalmou ele, enfim, vocês já sabem da história. Depois que o teste foi concluído e o antídoto provou ser eficaz, o Stearns ficou animado e começou a falar como o antídoto nunca funcionou para nenhuma das cobaias anteriores. Aí Banner ficou curioso em saber o que eram essas cobaias anteriores. Então Stearns revelou que tinha sintetizado a amostra do sangue do Banner em um suprimento maior, com a intenção de usar suas propriedades de radiação gama para beneficiar a humanidade. Também dizendo que as cobaias não sobreviveram porque não receberam o Doutor Iniciador Miostático, que permitia que as células sanguíneas de Banner absorvessem grande parte da radiação em vez de matá-lo completamente. Obviamente, Bruce ficou chocado com o que Stearns havia feito e ficou com medo que o poder do Hulk caísse em mãos erradas. Ele tentou convencer Stearns a destruir o suprimento de sangue, dizendo que seria muito perigoso se caísse nas mãos do governo. Aí não deu nem tempo para pensar, porque o Emil Blonsky já chegou dando cacete em todo mundo e o Banner é capturado mais uma vez. E não parou por aí, claro, estamos falando do Blonsky. Ele usou seu jeitinho amigável para convencer o Stearns de livre e espontânea vontade a injetar o sangue infectado do Banner nele, que juntando com uma réplica mal feita do soro do super soldado, transformou ele em uma abominação, literalmente. E é aqui que chegamos no mistério. Enquanto Blonsky se transformava, um pouco do sangue caiu na testa do Stearns, e para deixar a gente ainda mais agoniado, o filho da mãe olha para a câmera e desaparece. Ele some, certo? Não, porque 1 ou 2 anos antes do primeiro filme dos Vingadores lançar, a Marvel lançou uma série de quadrinhos oficiais intitulada Fury's Big Week, alguma coisa assim. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. E nessa HQ mostrou o que aconteceu com ele. Enquanto as graças estavam acontecendo no Harlem, o Stearns estava começando a sentir algumas coisas na cabeça. Então, secretamente, uma agente da S.H.I.E.L.D. abordou ele. Ela, Natasha Romanoff. A Viúva Negra chegou e perguntou para ele se ele se chamava Samuel Stearns. Ele responde que sim, mas que ele estava se sentindo melhor e que ele poderia ser melhor do que só um biólogo qualquer. Parece que ele sentiu que sua inteligência se elevou a níveis absurdos. Só que com medo das autoridades, dos homens, ele disse que se a Natasha ajudasse ele a fugir e garantir que seu trabalho estivesse a salvo, nada iria acontecer com ela. Para mostrar toda a inteligência adquirida, ele disse o nome completo dela, local de nascimento, nacionalidade, enfim. Isso só ouvindo o sotaque dela, hein? Só que ele cometeu um erro. Ele disse que iria levar ela até Stalingrado, que é uma cidade da Rússia. Aí nessa de tentar usar a mente para mexer com a cabeça da Natasha, convencer ela a deixar ele vazar, ela simplesmente dá um tiro na perna dele. Então a S.H.I.E.L.D. captura ele e... bom, já sabe, né? Testes e pesquisas no cara. Eles deram início ao Projeto Senhor Azul, um projeto para estudar a mente de Samuel Stearns. E esse foi o fim dele, até então. Nova Ordem Mundial. Galera, recentemente foi anunciado que Tim Blake Nelson vai voltar como líder no MCU, no novo filme do Capitão América, Nova Ordem Mundial. Vocês não têm ideia do quanto que eu fiquei animadaço com essa notícia, de ver a cara dele mais uma vez. Você ficou animado também? Eu fiquei demais. Galera tá falando de Charlie Cox como Demolidor, eu tô falando de líder, olha como as coisas são, né? Mas então, galera, por enquanto não se sabe o que pode acontecer com o líder. Os tais dos insiders falam algumas coisas aqui e ali, mas eu não me importo muito com insider, não. Eu prefiro acreditar vendo, entendeu? Se o cara tiver certo, beleza, mas enfim. Uma das coisas que os insiders falam é que a nova ordem mundial seria por conta do Celestial Tiamut, porque ele pode ter componentes, alguma coisa que ele tem que pode ter a ver com Adamantium, entende? E com isso todo mundo vai querer ir atrás do Adamantium que tá no Celestial Tiamut, porque como esse possível Adamantium tá no oceano e não é igual o Vibranium, que tem todo um esquema de estar só em Wakanda, sabe? E de vez em quando rola algumas vendas ilegais com o Vibranium fora de Wakanda também, a gente sabe disso. Não deve ter nada que possa impedir alguém de chegar no oceano e tentar tomar o Adamantium pra si, entende? Não tem um dono, entendeu? Então isso pode até acontecer, as pessoas brigarem por causa do Adamantium, ter toda uma treta governamental aí, só que eu acho que eles poderiam fazer diferente. Porque, galera, pensa, se a treta é de Adamantium, por que o líder tá no filme? Ele pode querer usar o Adamantium pra alguma coisa, sei lá, mas também essa treta toda pode ter a ver com o sangue do Bruce Banner. Vale lembrar que ele não chegou a destruir todo aquele estoque de sangue que ele guardava, tá lá até hoje. Então eu acho que enquanto o Stearns estava preso por muito tempo sendo testado secretamente pela S.H.I.E.L.D., alguém, possivelmente do exército, pode ter usado um pouco desse sangue.
Não podemos esquecer que o Ross deve se tornar Hulk vermelho futuramente. Então as possibilidades são infinitas. Todo mundo vai querer o sangue do Bruce Banner para poder, sei lá, criar um grupo de soldados iguais ao Hulk. Tudo bem que com as cobaias não deram certo, mas eles podem inventar que o Sterns descobriu um antídoto, alguma coisa pro sangue funcionar em todas as cobaias recentes, enfim, cabe só a imaginação mesmo. Eu sinceramente acho um desperdício, porque só com a trama do sangue do Hulk poderia dar uns 14 filmes, mas a Universal nunca colaborou com o personagem e não é agora que ela vai começar. O líder pode aparecer de novo como, sei lá, um ex-experimento que se tornou cientista na SHIELD. Eu sei que parece absurdo, mas do jeito que a Marvel tá indo ultimamente, é melhor a gente torcer para que eles retornem com o líder do jeito certo e façam dele um vilão inteligente. Eu sei que nos quadrinhos ele é um dos vilões mais inteligentes, chegou até a participar da organização Inteligência, que não é aquela imbecilidade que você viu na She-Hulk. É uma organização que junta todos os vilões inteligentes da Marvel, como Dr. Destino, MODOK, Rei do Crime, etc. Queria muito ver isso em tela, mas se já ferraram com o MODOK, não quero nem ver inteligência, Marvel. Muito obrigado, no seu caso seria imprudência. Se bem que a Victoria Alonso já vazou da Marvel, então tem uma certa esperança aí. É isso, Marvetes. Esse foi o remake do vídeo Senhor Azul, espero que tenha gostado. Comente aí embaixo qual você achou melhor, o original ou o remake. Fica tranquilo que eu não vou excluir nada, só pra saber mesmo. Além disso, estou pensando em fazer remake de outros vídeos, em especial o vídeo da Wanda. O resultado daquele vídeo não me agradou tanto quanto deveria. A edição tá deplorável, mas farei remake desse vídeo também. E é isso, galera. Se gostou, fique à vontade para se inscrever. Aqui toda semana tem vídeo falando sobre os filmes da Marvel, dos filmes bons, não os ruins e lacradores. Aqui não tem fanboy, aqui a gente fala o que tiver que falar. E se você é esse tipo de fã, o que tá esperando? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe para todo mundo. Me siga no Instagram e também não pense duas vezes em deixar um comentário que eu vou responder. Pode deixar sugestão de vídeos, estou cheio de sugestão para fazer e isso é muito bom. Tô falando que essa segunda temporada vai ser incrível? Não tô falando? Então se inscreva aí que a gente se vê toda quarta-feira às 4 horas, tá legal? Isso aí, Marvete, até semana que vem. 2008 foi um ano muito bom para o cinema de super-heróis, principalmente o cinema da Marvel, porque foi nesse ano que o Marvel Cinematic Universe foi iniciado. E nesse mesmo ano foi lançado Homem de Ferro, que foi um estouro, foi um filme com um sucesso indescritível de bilheteria e de crítica. Mas depois de Homem de Ferro, nós tivemos o segundo filme da fase 1, O Incrível Hulk. Não, eu não vou falar sobre o filme em si, inclusive no futuro eu estava até pensando em fazer um vídeo defendendo o filme para colocar no quadro tão ruim assim, mas com o passar do tempo fui percebendo que ultimamente todo mundo adora esse filme. Isso é estranho, porque esse filme era conhecido como um filme injustiçado, que muitas pessoas não gostavam, mas agora eu vejo que tá todo mundo defendendo o filme, falando que esse filme é o melhor filme do Hulk, que o Hulk do Edward Norton é o melhor Hulk de todos os tempos. E hoje o vídeo vai ser sobre o Hulk, o personagem Hulk. Vou falar por que o Edward Norton, mais conhecido como o Hulk de 2008, está sendo considerado como o melhor Hulk, porque o Hulk de hoje não está agradando o público e o que eles podem fazer para melhorar. Resumindo, precisamos falar sobre o Hulk. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para todo mundo, enfim, você sabe, né? Mas então, vamos nessa. Bom, como eu falei, na época que o filme do Incrível Hulk foi lançado, praticamente ninguém falava desse filme. Todo mundo não gostou, falou que o filme é ruim e tudo mais, tanto que você vai ver que a própria Marvel Studios não faz questão do filme. Eles não colocam nada a respeito do filme, só um frame de 1 segundo na abertura, mas depois desapareceu. E eu não vou falar dos motivos que as pessoas não gostaram do filme, até porque hoje em dia os tempos são outros, então vamos lá. O Edward Norton queria fazer um filme mais dramático, já a Marvel Studios queria um filme cheio de ação e até que, na minha opinião, o filme deu certo misturando esses dois.
Só que por conta do Edward Norton querer se meter muito no roteiro e dar várias ideias que o estúdio não ligou, ele acabou sendo substituído pelo Mark Ruffalo, no primeiro filme dos Vingadores que foi lançado 3 anos depois. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas originalmente era para ser o Mark Ruffalo, mas acabou sendo o Edward Norton, depois deu ruim com o estúdio, deu treta e acabou sendo o Mark Ruffalo mesmo. Até aí tudo bem, beleza, deu treta, eles se desentenderam, ok, coisas de Hollywood. Então, aí chegou o filme dos Vingadores, e no filme dos Vingadores tivemos um Hulk que até que tava bom, vai, no primeiro Vingadores estava ok. O Bruce Banner evitava se transformar no Hulk a qualquer custo, o Hulk continuou sendo raivoso, causando destruição, inclusive sustos. Você pode falar o que você quiser do Hulk do Mark Ruffalo, mas nessa época ele tava bom. Beleza, aí chegou Vingadores Era de Ultron e ele ainda tava bom. Teve umas críticas que o Bruce Banner meio que gosta de ser o Hulk nesse filme, que o povo pede pra ele se transformar e ele se transforma de boa, como se fosse um código verde, etc. Guys, is this a code green? Pra mim, tudo bem, sem problema nenhum. O cara se acostumou um pouquinho, beleza, sem problema. Então, acontece uma coisa. A Wanda toma o controle da mente do Bruce Banner, que acabou se transformando em Hulk. Depois disso, ele causou destruição, teve que a Hulkbuster aparecer lá, blá blá blá, vocês sabem. Aí nesse momento, quando o Hulk e o Bruce Banner recuperaram a consciência, o Bruce voltou àquele estado que ele estava, de medo, isolação, etc. Até aí, legal, o cara estava até se acostumando, depois aconteceu um incidente que fez ele ter medo do Hulk de novo. Legal. Inclusive o próprio Hulk aproveitou para se isolar também, e isso é bom, não é ruim, drama é isso aí mesmo, gente. Então chegamos em Thor Ragnarok, nesse filme o Hulk aparece. E nesse filme eu não tenho total certeza do que as pessoas acharam do Hulk do Ragnarok, mas eu acho que as pessoas gostaram um pouco porque remetia um pouco aos quadrinhos e tudo mais, e o Hulk continuou raivoso, falando bastante, fazendo um pouco de piada, mas raivoso. Se o Thor tá fazendo piada, por que o Hulk não pode fazer, né? E além disso, o filme do Thor Ragnarok em si já é uma piada, então, enfim, é isso aí. Então chegamos no filme Vingadores Guerra Infinita, e é aí que os problemas começam. No começo do filme temos o Thanos já colhendo a joia do espaço, mas antes que isso aconteça, o Hulk chega e você já acha que o Hulk vai dar uma surra no Thanos e tudo mais, porque afinal é o Hulk. Mas não é isso que acontece. O Hulk leva uma surra humilhante pro Thanos, e esse pode ser um dos, se não o momento que os fãs mais se indignaram em um filme da Marvel, porque é o Hulk. Muitas pessoas detonam essa cena, outras tentam justificar, falando que o Thanos usou a joia do poder, sendo que isso não é nem um pouco verdade. Que o Thanos é bem treinado, beleza, o Thanos pode até ser bem treinado, o Hulk só usa os músculos e o que vem na cabeça dele. O Thanos é racional, calculista, frio, etc. Tudo bem, mas que pelo menos uma surrinha o Thanos deveria levar. O que eu acho? Eu acho que o Hulk deveria dar pelo menos uma surrinha pro Thanos e depois perder pro filme caminhar, né? E não perder humilhantemente igual ele perdeu. Deveria ser uma luta um pouco mais longa e consistente, mas o Thanos tinha que ganhar. O filme tava no começo, tinha muita coisa pra acontecer ainda. Tá bom. Eu vejo todo mundo reclamando que o Hulk devia ganhar, que ele tá fraco, que ele perdeu pro Thanos, mas assim, quem não perdeu pro Thanos no Guerra Infinita? Tipo, todo mundo perdeu pro Thanos, até o Thor. O Thor levou um filme inteiro pra fazer o Stormbreaker, chega lá e ele perde, entendeu? Então o Thanos tinha que ganhar. Até porque, se ele não ganhasse, nós não teríamos a obra-prima que foi Ultimato, esse filme que é a razão da minha existência. O Strange viu 14.605 possibilidades que eles ganhariam e só tinha uma, então não tinha jeito, o Thanos tinha que vencer. Inclusive muitas pessoas criticam essa cena aí, mas é um caso à parte. O ponto é, tudo bem, o Thanos tinha que vencer? Beleza, então por que vocês não fizeram uma luta no mínimo decente? Tipo, a luta ia ter 3 minutos, o Hulk ia dar uma surra nele até que o Thanos acharia um ponto que ele venceria. Inclusive eu ouvi falar que nos quadrinhos o Thanos evita lutar com o Hulk porque ele sabe que é dor de cabeça. Então por que não adaptar isso? Eu não tô falando pro Thanos perder nos primeiros 2 minutos de filme, mas sim uma luta consistente e que faz sentido e não transformar o fucking Hulk num saco de pancada. Igual o Homem de Ferro, ele perdeu pro Thanos, mas conseguiu tirar um pouquinho de sangue, então ele tem um ponto.
pelo menos isso, sabe? Todo mundo fala que se fosse o Hulk do Edward Norton, ele ia dar uma surra no Thanos. Aí não ia ter jeito. O Hulk de 2008 ia arregaçar, ele ia botar pra quebrar. A porrada ia comer bonito. A chapa vai esquentar, a cobra vai fumar. Olha, eu não julgo quem diz isso, até porque eu sou uma dessas pessoas. O Thanos ia ter um trabalhinho porque o Hulk de 2008 ele é muito raivoso. Claro que todo Hulk que se preze tem que ser raivoso, mas o de 2008 ele é raivoso, mas é um raivoso diferenciado, sabe? God, he's doing it. Ele não ia aceitar perder daquele jeito não, mas de jeito nenhum. Eu reconheço, eu acho que ele poderia dar uma surra no Thanos sim, agora ganhar... Não sei, a gente tem que ver isso melhor. Futuramente eu até posso fazer uma batalha Marvete sobre isso, depois dos vídeos que já estão encaminhados para chegar. Tem gente que fala que ele não ganha por ser, em questão de história, o mesmo Hulk, mas essas pessoas que se danem. Mas enfim, nesse ponto, beleza, o Thanos tinha que ganhar, blá blá blá, ele levou uma surra, mas não devia ser assim. Eu acho que a luta poderia ser um pouco melhor, e os diretores disseram que se eles mantessem o Hulk, iria ficar sem graça. Então é por isso que eles nerfaram o Hulk no Guerra Infinita. Porque o Thanos tinha que ganhar. Foi humilhante? Foi, mas se não fosse, nós não teríamos Ultimato, cara, que foi maravilhoso. Então, ao meu ver, já que o Thanos tinha que ganhar, beleza, na luta, o Hulk ia começar ganhando, depois o Thanos ia arrumar um jeito de vencer e acabou. Depois o Hulk nem apareceu mais por causa disso. Ao meu ver, minha visão é que o Hulk se sentiu mal, ele se sentiu um lixo por ter apanhado pro Thanos, ainda mais daquele jeito, então por isso que o Hulk se reprimiu no interior de Bruce Banner. Também tem a parte que um quer controlar mais que o outro, etc, mas eu já chego lá. O ponto é que, em partes, eu entendo um pouco o fato deles terem nerfado o Hulk em Guerra Infinita, mas não precisava nerfar ele tanto assim. Eles poderiam ter trazido o Hulk de volta no Ultimato, tendo uma segunda luta com o Thanos até melhor que a primeira, e eles até trouxeram o Hulk de volta, mas não foi o que a gente estava esperando. E é aí que tudo começou. O pavor de todo mundo. Ele, o abacate de 4 olhos, o Professor Hulk. Não preciso nem falar o quanto que a galera odeia esse Professor Hulk. Todo lugar que você vai, 100% das pessoas odeiam o Professor Hulk. Não preciso nem falar porque, resumindo, o Hulk em sua essência era para ser raivoso, forte e destrutivo, e não um monstro verde falante que usa óculos, faz suco de abacate, tira selfies e faz yoga. E é por isso que todo mundo agora fala bem do Hulk do Edward Norton, porque ele cumpre essa essência e executa muito bem. Não só ele, o próprio Hulk de 2003 do Eric Bana também cumpre essa essência. Ele é raivoso e até inteligente na hora da batalha. Mas o do Edward Norton tem um diferencial, como eu falei antes, até porque ele é do MCU, e por isso que as pessoas usam muito mais ele para comparar com o Hulk do Mark Ruffalo, entendeu? Bom galera, vamos falar aqui do Professor Hulk. O que eu acho do Professor Hulk? Nada. Tipo, pra mim tanto faz, eu pessoalmente não tenho problema com ele, mas isso não significa que eu adore ele mais que o Hulk tradicional. É o seguinte, por que o Hulk é tão regulado, tão nerfado no MCU? Simplesmente porque os direitos do Hulk ainda pertencem à Universal e não à Disney e à Marvel necessariamente. O que acontece? Na fase 1, a Marvel tinha que depender de outras produtoras que tinham os direitos dos personagens que já foram comprados antes para fazer seus filmes. Por exemplo, o Homem de Ferro, o Capitão América, tinham os direitos reservados para Paramount, tanto que logo na abertura aparece o logo da Paramount. A mesma coisa com a Universal. A Universal tinha os direitos do Hulk e tem até hoje, só que depois do filme Vingadores, a Disney abriu o olho e comprou a Marvel, e agora estamos aí, né? Só que ao contrário das outras produtoras, a Universal é muito chata e regulada em relação ao Hulk. A Marvel, por causa da Universal, não pode usar o Hulk tanto quanto ele deveria ser usado, porque a Universal quer ganhar em cima da Disney e Marvel usando o Hulk para isso, ou seja, o Hulk não pode ter um filme solo, não pode ter uma participação maior, ele só pode ser um coadjuvante. Se passar disso, acabou o contrato deles, o contrato que eles têm vai ser quebrado e vocês podem dizer adeus de vez ao Hulk. Então, se você pegar esse fato do contrato com a Universal, mais questões de roteiro, Guerra Infinita, blá blá blá, é isso que temos. Agora o negócio é o seguinte, tá rolando boatos aí que o contrato que a Marvel tem com a Universal tá acabando. O contrato dura até 15 anos, então faz as contas. Se você contar e raciocinar, ano que vem o contrato já era, e com o contrato acabando, o Hulk vai ser todinho deles.
Agora é só esperar como vai ser o Guerra Mundial Hulk. Fiquei sabendo que ele tá indo pro espaço, então não sei, vamos esperar. Mas enfim, agora o Professor Hulk. Galera, é o seguinte, eu vou falar um pouco do que eu acho do Professor Hulk e o que eles podem fazer para melhorar o Hulk caso o lance do contrato for verdade. Como eu falei, eu não tenho problema com o Professor Hulk, mas isso não significa que eu goste dele. Eu nunca procurei tentar defender ele, até porque mesmo se eu quisesse tentar, só de ver algumas cenas atuais, você vê que nem o próprio personagem se ajuda. Mas a questão é que no Ultimato nós descobrimos que rolou um problema lá e agora eles resolveram juntar a inteligência do Banner com a força do Hulk, juntar um pouco dos dois mundos. Tudo bem, os caras queriam fazer algo diferente e tal, mas eles têm que ver que isso não tá trazendo bons frutos, isso só tá queimando eles. Tá, agora o que eles podem fazer para melhorar? Eu penso o seguinte, o Professor Hulk não passa de uma personalidade do Hulk. Personalidade essa que junta os dois em um só. Bruce Banner é um só, Hulk é um só, o Professor Hulk é uma junção de tudo isso. Então, como o Professor Hulk é só uma personalidade, o lance é esperar, torcer para que o contrato acabe e que o Hulk original volte. Eles vão ter que se virar para trazer o Hulk original de volta, dar um jeito. Igual o Homem-Aranha do Tom Holland, lembra? Ele era um Nutelinha, Robin de Ferro, olha como é que ele tá agora. Ele melhorou. Então, eles podem fazer isso com o Hulk em breve, por conta do possível fim do contrato. Eles podem fazer o seguinte, pegar o Bruce Banner e ele ter uma espécie de conversa com o Hulk. Eles podem revisitar os acontecimentos de Vingadores Era de Ultron, pegar e falar, olha, eu entendo que aquele não era você, foi ela que te controlou, eu me precipitei, por um momento eu achei que ia dar certo, mas não deu. E eu percebi que ela estava te controlando e que aquele na verdade não era você. E fazer um lance tipo, olha, você não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Eu não sou o que você quer, mas eu sou o que você precisa. Vamos parar de tentar controlar um ao outro, vamos chegar num acordo e trabalhar juntos. O Bruce fica na parte da inteligência e o Hulk na parte da força bruta. Vai dar certo, sabe por quê? Porque sempre foi assim. Essa é a essência. Como o Professor Hulk é só uma personalidade, então que se dane ele, vamos partir pra outra e trabalhar juntos, fazer um lance tipo Cavaleiro da Lua, sabe? Que inclusive é a única série da Marvel que eu não resisti, única exceção. Resumindo, lembra que quando o Bruce foi se matar lá em 2008, o Hulk cuspiu a bala fora e impediu isso? Então, o Bruce viu que o Hulk salvou a vida dele, salvou a vida deles. Inclusive no próprio filme Incrível Hulk, o Bruce vê que ninguém pode parar o Abominável a não ser o Hulk. Eles podem linkar isso e fazer uma coisa interessante que eles podem usar para, além de melhorar o Hulk, utilizar o grande filme de 2008 como referência. Espero realmente que eles façam isso, porque se continuar desse jeito, não vai dar. Então é isso, galera, esse foi um vídeo que eu fiz aqui falando um pouco sobre o Hulk, o que eu acho da situação dele atual no MCU, o que eles podem fazer para melhorar o Hulk no futuro. E, bom, comente aí embaixo o que você acha, o que você tá achando, o que você acha do Professor Hulk, pode xingar ele à vontade, pode fazer o que você quiser aí. E eu só quero ler os seus comentários, eu gosto muito de responder os comentários de vocês e eu gosto muito que vocês interajam aqui, tá legal? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, blá blá blá, aquelas coisas que você já sabe, né? Não se esqueça de me seguir no Instagram e também, se não der muito trabalho pra você, por favor vá até a descrição e se inscreva nos canais parceiros, tá legal? Então é isso, galera, até semana que vem. Fala Marvetes, hoje vamos falar de um dos filmes mais injustiçados, não só da Marvel, mas de heróis no geral. É o filme do Hulk, dirigido por Ang Lee, lançado em 2003, e esse é mais um vídeo do quadro É Tão Ruim Assim. Seguinte, hoje eu não vou me aprofundar muito nas opiniões dos críticos necessariamente, mas vou analisar o filme, entender a mensagem que ele passa e no fim veremos se ele é tão ruim quanto todos falam até hoje. Pode ser que não, pode ser que você goste desse filme assim como eu, mas tem pessoas que até hoje não conseguiram ver o potencial do Hulk de Eric Bana. Então o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles que defendem um filme da Marvel que a maioria não gosta, mas que eu amo. Então peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha para todo mundo, me siga no Instagram e ative o sino para que você não perca nada do que eu lançar aqui. E venha ser mais um Marvete aqui do YouTube, aqui a gente só fala dos filmes bons e não filmes como Thor, Amor e Trovão, ou Eternos, ou She-Hulk. Falamos aqui só dos filmes que vão agregar alguma coisa, como é o caso desse de hoje. Então vamos nessa sem enrolação.
quando eu reassisti ao filme semana passada, eu fui assistir literalmente com uma visão diferente, porque eu tinha visto tantas vezes que nunca percebi que ele era tão especial, tão profundo, tão diferente. Por isso o título, porque realmente o filme não é só um filme do Hulk. É um filme que foca mais nos traumas e na psicologia do personagem. Literalmente, porque se você viu o filme assim como eu pedi, sabe que o Hulk é literalmente a representação dos traumas e a infância reprimida que Bruce Banner tinha. Então, vamos começar. Uma das muitas críticas desnecessárias que o filme recebe é que o filme é muito lento, parado e chato, e quando chega a hora da ação, não empolga. Eu acho isso ridículo, porque os críticos eles costumam o quê? Exatamente, criticar. Então pra eles nunca vai ter um filme bom. Se fizer um filme com muita ação e pouca profundidade, vão encher o saco por isso e vice-versa. Pra que agredir? Eu assisti um vídeo também muito bom falando desse filme, dizendo que o filme está à frente de seu tempo e é muito grande para mentes pequenas. E isso é verdade. Porque, sinceramente, qual foi o erro desse filme? De verdade, nenhum. Não tem absolutamente nada para reclamar do filme, porque ele fez tudo certo e quis contar uma origem diferente e dar uma camada peculiar pro Hulk. É verdade. As pessoas não gostam desse Hulk pela mesma razão que não gostam do Justiceiro Thomas Jane, porque quando falamos do Hulk, por exemplo, qual a primeira coisa que você lembra? Porrada, né? Beleza, mas quando que o filme deixa de mostrar isso? Em nenhum momento. Quando é pra ter ação, tem ação. Tanto que se você juntar a cena que o Hulk escapa até chegar na cena de São Francisco, foram o quê? 10 minutos de ação, até mais? Então as pessoas reclamam que esse Hulk tem mais profundidade do que necessariamente ação, entende? É o mesmo caso com o Justiceiro do Tom Jane, o cara teve mais profundidade do que a ação em si. Mas as cenas de ação, pelo menos nesses filmes, só existem justamente para o filme não ficar parado, para empolgar na hora ali no momento que a história, que aliás era sim o foco principal, está sendo contada. E nisso o filme acertou demais. Tanto que em termos de profundidade, feitos e história, eu acho que esse Hulk é melhor que os outros Hulks. O Edward Norton é um bom Hulk, mas só na parte da raiva, da essência, do lado primitivo do Hulk. Aqui é diferente e tá tudo bem. Qual o problema de você dar desenvolvimento pro personagem que você tá dirigindo? Mostrar que ele não é apenas força, poder? Claro, é isso também, mas tem muito além disso. O que é então, Marvete? Simples. Os poderes desse Hulk não vêm da raiva necessariamente. As transformações não são causadas pela raiva, mas sim por medo e estresse. Diante de todas as coisas que o Bruce Banner passou na infância. Porque se fosse apenas uma dor física, não faria efeito. Bad signs, maybe. But personally gratifying. Come on, Bruce. Let's see what you got. Never. You know, consciously you may control it. But subconsciously, I bet that's another story. Porque um dano físico é finito, já um dano psicológico dura muito mais tempo. E como o Hulk é uma parte do Bruce que ele reprimiu, já que o Hulk é a representação da infância conturbada e reprimida dele, é graças ao Hulk que ele se lembra de tudo que aconteceu no passado e faz o Hulk ficar com raiva, mais forte, poderoso, maior, etc. I gotta talk to you, Edith. Claro que a raiva, quando o Hulk já está transformado, interfere, mas a essência de tudo é extraída a partir disso. Então vamos recapitular o que aconteceu com o Bruce para podermos entender a profundidade do filme. O que acontece é que o David Banner extraiu o DNA de vários animais para criar uma coisa que fizesse com que os soldados, o exército, fossem superiores aos inimigos, etc. Uma espécie de soro do super soldado, entre aspas. Só que, como o presidente exigiu que não fosse feito experimentos com cobaias humanas, o imbecil injetou nele mesmo. E como se não bastasse, ainda colocou um filho na esposa dele, simplesmente porque ela queria um bebê. Não pense que ele foi inocente quanto a isso, porque ele estava pensando em matar o próprio filho antes, só para garantir que nada acontecesse, mas ele ficou curioso em saber o que aquilo podia proporcionar, o que aquilo podia trazer.
Só que a curiosidade acabou virando compaixão, e ele tentou até achar uma cura, mas o Ross impediu assim que soube dos experimentos com humanos que o David fez. Mas isso não muda nada, porque de qualquer forma foi muito egoísmo da parte dele fazer isso, irresponsável, imprudente, enfim. E você percebe toda a frieza dele, toda a obsessão pelo trabalho, que ele chegou a se surpreender com o fato da esposa ter protegido o Bruce, mesmo sabendo das condições dele. Mas sabemos no que deu, a mãe morreu no lugar. E de certa forma o David culpa o Bruce por isso, e ainda por cima vendo todo o potencial do poder do Hulk, ele, logo após usar o DNA do filho junto com os Nanomeds, para assim ganhar habilidades, ele queria mais, queria absorver mais. Então, além dele ter sido egoísta, ele estava querendo ter o filho por perto para absorver o poder a hora que precisar. Tanto que ele não chega a considerar o Bruce como o filho dele, pelo menos não mais. Nessa cena você consegue perceber a dor que o Bruce sente. Ele nasceu com aquilo dentro dele. O Hulk estava lá o tempo todo, só precisaria ser despertado. O acidente foi coisa do destino? Talvez por conta do propósito maior que o Bruce poderia trazer, tanto como cientista quanto herói. Mas o pior de tudo é que não foi culpa dele. Foi por conta de toda a irresponsabilidade do David. Lembra que disse que o Hulk representa a infância oprimida do Bruce e os traumas de infância? Então, o que é mais interessante é que por conta disso o Hulk e o Bruce são quase o mesmo ser. Não é como os outros que são um ser diferente, com pensamentos diferentes, que querem tomar posse e o controle o tempo inteiro. Não, os dois partiram do mesmo sentimento. Os dois querem descobrir. O Bruce quer saber do seu passado reprimido, já o Hulk quer apenas descobrir, viver e tudo mais. Só que o mais legal é que o Hulk só é apenas despertado quando tem alguma coisa ruim acontecendo. Já reparou? Nunca é na boa, na paz, é sempre pra levar tiro na cara, apanhar de vilões, ser perseguido, como se a função dele fosse essa. Sem falar no exército que indiretamente quer usar o Hulk como uma arma. O Talbot querendo fazer fortuna em cima de seus poderes, mesmo com coisas mais profundas para resolver. Então, o Bruce Banner e o Hulk não têm paz nenhuma. É por isso que o Hulk é um personagem tão amado na Marvel. O que torna o Hulk especial é exatamente isso, e esse filme retrata toda essa abordagem muito bem. Outra crítica é que, segundo essas pessoas, o Hulk é um bobalhão. Ele fica assustado com facilidade, ele parece ter mais medo do que raiva das coisas. Mesmo com as balas ricocheteando o corpo dele, ele se assusta. E que quando ele tá com raiva, nem parece tanto. O Hulk não causa medo, ele não é um Edward Norton, muito menos um Mark Ruffalo, pelo menos nos tempos de Vingadores 1 e 2. Simplesmente porque o Hulk é uma criança, ele é a persona da infância traumática do Banner. Por conta de subconscientemente ele ter transferido toda a sua humanidade, toda a sua inocência para o Hulk, por conta de todos os seus traumas, esse é o resultado. O Hulk não tem noção, sabe? O Hulk não tem a noção do poder que tem. Ele tá sempre fugindo de tudo, simplesmente porque ele basicamente acabou de nascer, entende? Então, tá vendo como é injusto reclamar do Hulk nesse filme? Eu tenho certeza que graças ao final do filme, o Bruce e o Hulk chegaram num consenso e usaram seus traumas para serem pessoas melhores e ajudar pessoas. Como resultado, os dois passaram a se ajudar. Não tem essa palhaçada de um querer controlar mais que o outro, os dois têm seu papel essencial, independente de qual seja a situação. Então, por conta desse final, eu tenho certeza que se esse filme tivesse uma sequência, né, o Hulk estaria melhor. Porque ele já estaria mais maduro, sabe? Ele já teria aprendido, entre aspas, com o Bruce Banner. Também tem a questão de que por conta da humanidade do Bruce e a inocência ter sido transferida pro Hulk, o Hulk pode até ser cogitado como o verdadeiro filho dos Banner. Porque o Bruce apanhou tanto, ele absorveu tanto, que ele passou a ser taxado como uma casca superficial e o Hulk passou a ser considerado o verdadeiro filho dos Banner. O David não considera o Bruce como filho, ele tá cagando pro Bruce. O filho dele é o Hulk. Well, I got news for you. I didn't come here to see you. I came here to see my son. My real son. The one inside of you. You're nothing but a superficial shell. A husk of flimsy consciousness ready to be torn off at a moment's notice. Justamente porque ele injetou o soro lá nele e fez filho lá com a esposa dele e tal. Então ele considera mais o Hulk filho dele do que o Bruce, entende? Já o Hulk, diante de todo esse dilema, nesse momento,
O Hulk sabe o que tá fazendo, sabe que o pai dele tá errado, sabe que o responsável por todo o seu sofrimento tá dizendo coisas horríveis sobre dominar o mundo e se vingar dos militares, ainda por cima ofendendo sua contraparte. E no fim ele libera todo o seu poder, que é ilimitado por estar ligado aos traumas do Bruce Banner. Então o poder do Hulk é infinito, por isso o Hulk de 2003 é mais poderoso, porque ele é muito mais do que apenas um gigante esmeralda. Ele é o gigante esmeralda / Banner. O Hulk e o Bruce são tão iguais, mas também tão diferentes, mas no fim eles se ligam, se completam e é lindo. Que lindo, cara! Ah, esqueci de falar da edição, que todo mundo enche o saco. Vou falar um negócio pra vocês. A edição, as transições, o CGI, a trilha sonora, o jogo de câmera, as atuações, o roteiro, o desenvolvimento, tudo no filme tá perfeito. Sobre a edição, não tenho o que reclamar. As transições, sobreposições e efeitos de tela como se fossem quadrinhos, eu sempre achei e vou achar sensacional. Porque além desse filme ser literalmente um filme de super-herói, pra quem não sabe, que aliás vem de quadrinhos, essa edição mais peculiar, mais única, dá um charme pro filme e dá uma característica única pra ele, o que diferencia ele de todos os filmes de heróis, porque é justamente isso que ele é um filme diferente. Sem falar em todo o cuidado que o Ang Lee teve em colocar tudo certinho, como se fosse um quadrinho mesmo, assim na tela, eu achei genial. O CGI tá maravilhoso, você vê a textura certinha do Hulk, a pele dele, esse é o Hulk com o visual mais fiel, pelo menos às HQs clássicas. E com certeza tá melhor do que o CGI porco da She-Hulk. Sem falar no restante dos efeitos visuais que, pelo menos em algumas cenas, recaíram um pouco, mas esse filme é de 2003. Trilha sonora, só digo uma coisa, Danny Elfman. Atuações brilhantes da Jennifer Connelly, faz uma Beth preocupada, protetora, apaixonada, emocionada. O Nick Nolte faz um vilão incrível, sádico, perverso, ruim, obcecado, um dos melhores vilões da Marvel no final dos anos 90. O General Ross tá ótimo, um esforço incrível do ator, roteiro também tá simplesmente impecável e o desenvolvimento mais ainda. Então o Hulk de 2003 é um filme ótimo, você que não compreendeu a mensagem. Assim gente, você pode reclamar o quanto quiser desse Hulk, pode falar que ele é bobalhão, que ele só tem história, não tem ação, pode falar o que quiserem, mas eu pergunto pra vocês agora, o Hulk atual, o que ele tem? Nada, 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 nada. Profundidade? História? Não, ele não tem. Agora, o Hulk atual é bobalhão? Sim, 100%. O Hulk 2003 tem um motivo para ser bobalhão, entre aspas, daquele jeito. E esse motivo adiciona alguma coisa para a história e aprofundamento para o personagem. Ao contrário do Hulk atual, que é bobalhão apenas por ser. Então eu nem vou me prolongar muito, porque sinceramente o filme é muito maior até que o próprio vídeo. O filme é maior até que esse próprio vídeo. Então, se você não entendeu a mensagem por trás do filme, assista ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e aí quando entender de vez, assista esse vídeo, que você que reclama do Hulk 2003 pode reconsiderar. Eu gosto muito desse filme porque ele é um filme à la Espetacular Homem-Aranha 1, sabe? É um filme que quanto mais você assiste, mais você aprende coisas novas com ele. E eu gosto muito disso, sabe? Eu também. Esse filme é pra mostrar que filme de super-herói pode ter um aprofundamento, pode ter uma mensagem, entendeu? Tem uma... como é que eu posso explicar? Eu não sei, tem um desenvolvimento psicológico por trás do Hulk e tal. O Ang Lee conseguiu colocar mais uma camada pro Hulk. Um personagem que já tem várias camadas, o Ang Lee foi lá e conseguiu colocar mais uma. Então, foi simplesmente genial. Então é isso. Essa foi a análise do Hulk 2003. Se você gostou e quiser ver mais vídeos de mim defendendo os filmes injustiçados da Marvel nesse quadro, comente aí, é claro. E se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha pra todo mundo, me siga no Instagram e ativa o sino para que você não perca nada de que lançar aqui. E venha ser mais um Marvete aqui do YouTube, um Marvete raivoso, cheio de radiação gama, por tudo que a Disney tá fazendo com a Marvel atualmente. No mais é isso, a gente se vê semana que vem. Você saberia me dizer o que aconteceria se Thor e Hulk não tivessem se afastado da equipe no fim de Era de Ultron? E se eles estivessem na história de Guerra Civil? Que lado eles escolheriam? Do que ia mudar no MCU? Do que afetaria os filmes seguintes? Que mudança significativa aconteceria? Como Guerra Civil terminaria? E o mais importante, como Guerra Infinita terminaria?
Eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo, o Danilo do Força Nerd tem bem mais criatividade para fazer isso, mas nesse caso eu vou dizer para vocês que eu estava muito curioso para saber, teorizar e discutir com vocês e se o Thor e o Hulk estivessem em guerra civil. Só avisando que eu não tenho intenção de fazer disso um quadro, né? Mas se quiser pode comentar em outros e se pra gente teorizar e se divertir, certo? Mas antes, você tem que se inscrever no canal. Você gosta dos filmes da Marvel? Você é fã? Odeia a fase 4? Você tá no lugar certo. Aqui a gente comenta, teoriza todos os filmes, até mesmo aqueles que não são da linha sagrada. Então, se você é fã e não quer perder, se inscreva, você não vai se arrepender. Deixe seu like que é muito importante, vai ajudar muito aqui o canal a crescer e alcançar mais Marvetes. E é isso, vambora sem enrolação. Tam, 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 tararam. Tam, 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 tararam. Tam, tararam, dan, 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 tararam, dan, dan, tararam, dan, 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 tararam. Dan 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 dan. Bom, vocês lembram que houve com o Thor e o Hulk no fim de Era de Ultron, certo? Após a derrota do Ultron, o Thor decide retornar para Asgard e depois das visões que ele teve na fonte da água mágica na caverna de Nidavellir, onde ele viu o que parece ser uma imagem das joias do infinito e uma visão apocalíptica que o leva a acreditar que algo está prestes a acontecer e quer investigar a conexão entre os eventos recentes e essas joias. Essa investigação leva a jornada que culmina nos eventos de Thor Ragnarok. Hulk, após perceber o caos que sua presença traz, ele decide se afastar da equipe e da sociedade. Ele se joga ao pegar o Quinjet e voa para longe. Ele se isola ao pegar o Quinjet e voa para longe, sem revelar seu destino para os demais Vingadores. Isso o leva a sacar onde é encontrado em Thor Ragnarok, tendo passado anos lutando com o Gladiador. Mas agora, pegando essas informações, vamos começar. Em Thor Ragnarok, Thor diz que ele procurou informações sobre as joias do infinito em torno de 2 anos, mas que não encontrou nada, e nessa altura os eventos de guerra civil já tinham acontecido. Nessa teoria, o Thor não chega a procurar nada a respeito das joias. Por quê? Porque Thor poderia acreditar que as joias, sendo artefatos de imenso poder cósmico, surgiriam no momento certo, e que seu papel seria enfrentá-las quando necessário, não necessariamente caçá-las. Thor é um deus que entende o conceito de destino e ele já demonstrou em outros filmes acreditar que os eventos maiores estão além de seu controle direto. Por exemplo, em Thor, no Mundo Sombrio, ele se depara com a ameaça dos Elfos Negros e a convergência dos 9 reinos. Embora ele lute para impedir Malekith, ele começa a entender que certos eventos cósmicos como a convergência e o retorno dos Elfos Negros estão além de sua capacidade de prevenir. No final do filme, quando ele recusa o trono de Asgard, ele admite que não pode controlar o destino do universo, aceitando que algumas ameaças são inevitáveis. Ele poderia então decidir deixar de lado a busca pelas joias e priorizar a luta ao lado de seus amigos da Terra, acreditando que sua missão com as joias viria em seu devido tempo. Além disso, no fim de Thor, o Mundo Sombrio, ele resolve passar um tempo com a Jane depois que ele foi conversar com o Loki disfarçado de Odin. E, como mostrado em Thor 4, ele ficou lá com ela de boa, brincando, se divertindo, então teve tempo para isso, vai ter tempo para participar de Guerra Civil. É verdade. E também, claro que nessa teoria o Hulk não foge, ele não vai embora, porque durante a Era de Ultron há o desenvolvimento do relacionamento entre ele e a Natasha. Natasha é uma das poucas pessoas que conseguem acalmar o Hulk e trazer Banner de volta. Se Hulk decidisse não fugir, poderia ser por causa de sua conexão com a Natasha, acreditando que ela é uma âncora emocional que o ajuda a controlar melhor o monstro dentro dele. Bom, Thor estaria de boa com a Jane, Bruce Banner estaria de boa também trabalhando ali nas instalações, provavelmente desenvolvendo algum projeto enquanto o Capitão América treina os novos Vingadores e executa missões com eles. Em determinado momento, a Wanda joga o Crossbones no ar e a explosão ainda acontece. Muitos civis morrem, tudo normal. E com isso os acordos de Sokovia começam ainda a tomar forma, e claro que Bruce e Thor participam das reuniões. Por mais que o Thor não gostasse de interferir em conflitos políticos humanos, ele poderia ser informado que dependendo de como isso se desenrolaria, os Vingadores estariam desestabilizados e que seria o motivo para ele estar ali. Sem falar que o Thor também estava em Sokovia, então o Thor participaria sim. Nessa reunião também o Bruce ia se sentir muito mais culpado por essas destruições, porque claro, é o Hulk, e ele chega a se arrepender de ter cedido a Natasha e voltado para a Terra.
Mas então, tratado na mesa, quem assinou o contrato foi o Tony, Natasha, Visão, Rhodes, o T'Challa também assinou, né, posteriormente, e o Bruce também assina. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que o Bruce sempre se sentiu culpado pelos danos colaterais causados pelo Hulk em situações de batalha. Ele entende que por mais que tente controlar o Hulk, ainda há sempre a possibilidade de que sua transformação resulte em destruição e perigo para civis. Ao assinar os acordos, ele poderia acreditar que aceitar supervisão e controle externo seria uma forma de minimizar o impacto negativo que o Hulk poderia ter e de garantir que ele só fosse usado em circunstâncias muito específicas. Sem falar que isso de certa forma tranquilizaria as pessoas, porque agora o Hulk estaria sendo devidamente controlado pelo governo e o Bruce teria ciência disso e assinaria o tratado. E outra, se o Tony Stark assinou, por que ele não ia assinar ainda mais depois de Sokovia, né? Então, o Bruce assinou, mas e quem não assinou? Quem não assinou foi o Steve, Wanda, Sam Wilson, Gavião Arqueiro, que só aparece depois, e o Thor. Por que o Thor não assinaria? Por vários motivos também. O Thor tem uma visão de mundo e de poder que transcende a política terrestre. Ele sabe que os governos da Terra são falíveis, corruptíveis e limitados em sua visão. Assinar os acordos significaria se submeter às leis e decisões de humanos, o que ele poderia ver como algo sem sentido, dado o fato de que ele tem uma perspectiva maior e lidou com ameaças cósmicas além da compreensão dos humanos. O Thor é literalmente um deus, ele já esteve envolvido em batalhas que definiram o destino de mundos inteiros e conhece as consequências de poderes cósmicos. Como alguém que transcende as leis humanas, ele podia se sentir acima dessas regulamentações e ver os acordos de Sokovia como uma tentativa insignificante de controlá-lo. Ele poderia acreditar que seu julgamento como um ser divino está acima do que os humanos poderiam decidir por ele. Eu sou responsável por mais do que apenas esse mundo. Não posso me submeter às leis de mortais. Sem falar na liberdade que o Thor deixaria de ter se fosse controlado pelo tratado. Como ele ia salvar as pessoas que precisam se ele assinasse? Então, claro que ele não assinaria. Sendo assim, o conflito começa a partir daí. Paralelamente, temos a trama do Soldado Invernal. A explosão da ONU aconteceria de qualquer jeito, o Capitão iria atrás do Bucky, eles iriam presos, os três estariam foragidos, tudo aconteceria conforme o filme. A única diferença é que, além de recrutarem o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga, o Thor também estaria ali só para apaziguar caso a situação não ficasse boa, até também pelo respeito que ele tem pelo Capitão América. O Hulk e o Thor sempre tiveram respeito pelo Capitão, e isso você pode perceber nos filmes. Então o objetivo era pegar o jato e ir até aquela base onde teriam outros super soldados. Mas é o seguinte, o Homem de Ferro, Máquina de Combate, Pantera Negra e Viúva Negra estariam ali para conversar, para tentar resolver tudo. Só que o Bruce também estaria ali. O diálogo entre eles aconteceria da mesma forma, só que o Thor estaria ali com o Capitão só para apaziguar mesmo. Só que a batalha começa, o Homem de Ferro vai atrás do Gavião e a Wanda, o Homem-Aranha vai até o Falcão e o Bucky, Viúva Negra luta com o Homem-Formiga, o Capitão luta com o Pantera e o Thor vai ali distraindo o Rhodes em voo sem dar muitos ataques pesados. Só que quando o Rhodes é aparentemente derrotado pelo Thor, o Rhodes grita para o Bruce se transformar e é aí que começa a luta entre os dois. A luta acontece normal, como no filme, a diferença é que o Thor e o Hulk estão lutando num canto de boa, destruindo metade do aeroporto. Quando o Visão aparece, o Thor se afasta do Hulk e os times se encaram. O time do Homem de Ferro mais o Hulk versus o time do Capitão mais o Thor. E aí, galera, a batalha do filme é a mesma coisa. A diferença é que o Thor e o Hulk lutariam apenas um contra o outro. Porque se os dois fossem lutando com outros personagens ali, não teria graça. É possível que ele lutaria ou tentaria lutar contra o Homem-Formiga gigante, mas eu acho meio improvável, porque o Thor não deixaria ali, enfim. Bom, galera, em determinado momento a luta termina quando o Capitão e o Bucky conseguem pegar o jato. A Viúva distrai a Pantera Negra, o Rhodes cai e todo mundo vai preso. Enfim, agora Hulk vs Thor. Galera, a gente sabe que até o momento o Thor perdeu pro Hulk, por exemplo, naquela luta do primeiro Vingadores, só que não era de outro que se passa antes desse. O Thor já tá bem mais evoluído, o Hulk tá bem mais forte, tem muitos feitos também, mas eu diria que o Thor ganhou, sendo que na primeira luta eles do primeiro Vingadores, que é a luta que eu tô usando como base aqui, o Hulk só tava ganhando do Thor porque ele conseguiu manter o Thor longe do Mjolnir. Só que aqui não, como eu falei, os dois estão bem mais evoluídos. Só que o Thor não nocauteia o Hulk, ele só afasta o Hulk e por um momento ganha a luta. E depois o Thor vai embora e o Bruce volta. E o time do Capitão vai preso, o Homem de Ferro luta com o Bucky e o Capitão, e no fim o filme termina praticamente igual. Tá, mas o que aconteceu com o Thor? Bom, o Thor voltaria para Asgard para que assim a Jean não fosse prejudicada de alguma forma. Com isso ele descobriria mais cedo a farsa do Loki, os dois iriam atrás de Odin, ele morreria, a Hela chegava e o Mjolnir seria destruído.
Ele e Loki ainda vão para Sakaar, mas porém o Hulk não tá lá. O Hulk tá na Terra junto com os Vingadores registrados. Então como seria Thor Ragnarok sem o Hulk? Bom, ia ter mudanças bem significativas. Primeiro que o Thor lutaria com outros gladiadores, não o Hulk. Ele não teria praticamente aliado nenhum, a não ser o Korg e o Mickey, mas também equivalente a nada. A tarefa de convencer a Valkyrie a ajudar ele seria muito mais difícil e provavelmente levaria um tempo até ele ganhar total confiança dela, e até lá ele pode ganhar confiança de outros gladiadores e convencer eles a saírem dali e lutarem ao lado dele. O Loki também, mais cedo ou mais tarde, ajudaria de alguma forma. A relação entre o Thor e o Grão-Mestre seria mais complicada. Ia demorar muito mais do que demorou no filme. Até lá, ela já deve ter transformado Asgard em ruínas, mas isso é só um gostinho do que tá por vir. Em determinado momento, o Thor, o Loki e a Valkyria, junto com outros gladiadores que se dispuseram a lutar ao lado de Thor, conseguem sair de Sakaar com muito esforço e muita luta mesmo. E por fim, eles chegam a Asgard, só que, galera, a luta final do filme seria muito mais difícil, sofrida e dolorosa, porque o Thor redescobriria seu poder, teria os gladiadores Heimdall, Loki, Valkyrie, etc. Só que isso não seria suficiente, já que temos o Fenris, aquele lobo gigante que com certeza mataria muita gente. Muitos gladiadores morreriam, seria um baita massacre. A evacuação de Asgard seria muito mais sofrida, muito mais difícil do que foi no filme. Mas pelo conhecimento que o Thor e o Loki têm, eles ainda conseguem invocar o Surtur. Ele ainda destrói Asgard e a Hela no processo, mas ainda assim seria uma luta muito sofrida para o Thor e Asgard, muito mais. O Loki ainda levaria o Tesseract e o Thanos ainda localizaria a nave, ou seja, mais mortes asgardianas, e infelizmente não vai sobrar quase ninguém. O Heimdall ainda morre e o Loki ainda morreria e entregaria o Tesseract. Sem Hulk não ia ter como. Se com o Hulk já não deu, imagina sem. E isso seria foda, porque o Bruce não avisaria os Vingadores que o Thanos está chegando. A Ordem Negra chegaria na cidade e basicamente o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o Hulk lutariam ali. O Hulk derrotaria o Obsidian, só que quem chegaria para ajudar seria o Doutor Estranho, que ainda é capturado. O Tony segue o Homem-Aranha, o Bruce retorna e avisa os Vingadores do que está acontecendo, que se juntam depois do ataque da Ordem Negra com a Wanda e o Visão, e eles todos ainda vão para Wakanda. O Thor ainda procuraria uma arma com o Rock e o Groot, e o filme seguiria com seu curso normalmente. A diferença é que o Hulk não estaria com aquela frescura do filme original, só que nem daria tempo para essa luta acontecer, porque o Thanos ainda conseguiria a Joia do Tempo e está indo para Wakanda. Claro que com o Hulk teria um suporte ali, e a Wanda não precisaria sair do laboratório da Shuri, já que o Hulk acabaria com tudo. E até o Thanos chegar, ela já teria removido a Joia do Visão. Com a Joia removida e o Visão intacto, a batalha seria com certeza mais acirrada. O único ruim é que a galera que estava em Titã ainda ficaria em Titã. Com isso, o Doutor Estranho, Miranha e Stark não apareceriam em Wakanda. Só que, galera, pensa, a Shuri conseguiria tirar a Joia do Visão. Então a gente tem um Visão completo, que mesmo sem a Joia ajudaria bastante. Wanda, o Hulk de verdade, sem se conter, porém mais estratégico de certa forma, mais controlado, porém letal. E o Thor que chegaria em Wakanda com roupa e tormentas. Claro que a luta seria extremamente difícil, temos a maioria dos Vingadores, mas o Thanos tem a manopla com 5 joias. Ele conseguiria se virar com a Joia do Tempo, realidade, o poder daria trabalho, mas não teria como o Thanos saber onde a Joia da Mente estaria, já que a Shuri esconderia. Então pensa, se nós temos um exército, a Feiticeira Escarlate que segurou o Thanos com só um braço, o Hulk que não se conteria e o Thor com o Stormbreaker, assim, a luta não seria fácil, tá? Não seria tão fácil assim, mas pensa, se o Thor conseguiu fincar o Roupa e Tormentas do Thanos com as 6 joias, imagina 5. No filme original, o Hulk conseguiu empurrar o Thanos, galera. Imagina ele brabo mesmo, sem ser ele nerfado. A Wanda conseguiu segurar o Thanos com a manopla, já levantou o Thanos sozinha. Se junta esses 3 mais o Visão completo, aí provavelmente o Thor arrancaria a cabeça do Thanos com o Roupa e Tormentas, enquanto a Wanda segura ele no ar e o Hulk dando o devido suporte ali. Sem Joia da Mente não teria como ele estalar os dedos, logo ele não teria como vencer, já que a joia estaria guardada com a Shuri. A luta seria demorada, seria sofrida, principalmente com as joias do tempo, realidade e poder, só que mais cedo ou mais tarde eles venceriam. Tá, Marvete, mas o que aconteceria posteriormente nos outros filmes? Em primeiro lugar, Tony Stark não morre, Homem-Aranha longe de casa não aconteceria, pelo menos não da maneira que aconteceu, o Visão não morreria, então a Wanda não ficaria depressiva e faria o que ela fez em Westview, o processo de despertar do Tiamut voltaria ao curso, mas com certeza os Eternos descobririam isso, até mesmo os Vingadores descobririam e poderiam até ajudar, com Tony Stark e Bruce Banner. Vocês acham que ninguém ia descobrir isso aí?
Um celestial gigante, ninguém descobrir a origem disso aí e tentar evitar? Claro que centenas de coisas subsequentes mudariam nos próximos filmes. Tem Loki também, mas isso aí já vai fazer o vídeo ter 3 horas, enfim. E o mais importante é que a Capitã Marvel não precisaria ser chamada e pensar que tudo isso aconteceu só porque o Thor e o Hulk participaram de Guerra Civil. Então, é isso, Marvetes. Comentem aí o que vocês acharam, o que você concorda ou discorda. Lembrando que é só uma teoria, tá? Não leve tudo muito a sério. Isso aqui é só diversão, só especulação. Mas eu tentei ser o mais verossímil possível para fazer sentido aí. Comente aí outros what ifs que você gostaria que tivesse aqui no canal. E é isso, não esqueça de se inscrever, deixa seu like, compartilhar para todos os Marvetes verem esse vídeo e fazerem parte da iniciativa. Eu amo vocês 1000 milhões e a gente se vê no próximo. Valeu!